Veja agora mais uma parte onde a Cristiane relata o que ela viu, ela é testemunha, ela viu o que estava acontecendo. E a Monique abraçada com aquele Mickey, jogada no chão. Era uma cena que eu só pensava, meu Deus, eu sou mãe, como seria isso? Você tem que entender que seu filho está morto. Excelência, eu confesso para a senhora que eu nunca vi nada mais triste na minha vida. Ela deitada com o braço assim, com aqueles porta-retratos e o bichinho. Eu me abaixo com chá, abraço ela por trás, apertado. E ela diz, foi aqui que eu peguei ele, Cris. Meu filho, nunca mais eu vou ver meu filho. A poltrona ao lado da cama. Eu disse, Monique, num momento como esse, que a gente não tem chão, a gente só precisa do colo do pai e da mãe. Quer ir para a casa dos seus pais? Eu te levo com meu marido. Ela falou, quero, Cris. Quero. Vou só pegar uma muda de roupa. Eu falei, eu levo você. Excelência. Acho que ela chegou a beber a água, o chá. E ela pegou, tirou todos os porta-retratos que tinha foto do Henri. Todos do quarto dela. Ela só deixou os porta-retratos que não tinha. Todos os porta-retratos que ela viu do filho dela. Ela arrancou, jogou na bolsa dela, com esse bicho, abraçou, pegou uma muda de roupa e falou, eu vou pegar uma roupa. Você veste o Henri para mim, Cris? Eu falei, vai ser a missão mais difícil da minha vida, Monique. Mas eu prometo que eu vou tentar. Aí ela pega uma calça, uma roupinha, me pergunta se precisava de sapato. Eu disse, não, Monique, só uma meinha. Jairinho veio nesse momento, deu um beijo nela, abraçou, porque era um momento difícil demais. Voltou para a sala. Eu peguei essa roupinha, falei, eu prometo que eu vou tentar. Eu não larguei mais essa roupa. Eu passei o dia inteiro com a roupa do Henri no meu peito. Aí, ela jogou os porta-retratos na bolsa do filho. Botamos ela no carro e eu fui para a casa da dona Rosângela, que até então eu nem sabia. Eu nunca tinha ido lá, eu nem sabia onde era. Aí fomos, numa eternidade, levar a Monique. Trancamos o apartamento, saímos dali, fui levar a Monique. Quando chegamos em Bangu, na casa dos pais dela, ela foi muda, todo mundo mudo, ninguém falava. Fui para minha casa ver minhas filhas, deixei Jairinho na casa dos pais dele, na Ministra e Franco, fui para casa que eu queria ver minhas filhas, só queria isso. E que a primeira coisa que a gente vê é, observe o promotor, se você não observou, observe. A indiferença dele na hora em que a depoente está chorando ali, e aí a depoente está ali chorando, e o promotor, porque ele não quer que essas coisas sejam verdadeiras, ele é indiferente. Nem sei se é nessa hora, mas tem uma hora que ele chega a sair do lugar, vai ali, conversa com alguém do lado, mexendo no celular. E é legal a gente observar os comportamentos ao redor, porque se você olha então para o promotor e para a juíza, o comportamento é contrastante. Que o do promotor, ele está ali brincando com caneta, meio que nem aí pro choro dela, tipo, chora mais aí, chora mais, né? Como que dizendo isso. E a juíza atenta, a juíza muito corretamente atenta ao que aquela mulher estava dizendo. Quer dizer, eu vejo na juíza, em relação ao depoimento da Cristiane, que ela agiu ali com toda a intuição feminina de falar assim, essa mulher está dizendo coisa com coisa, essa mulher está dizendo coisa digna de ser ouvida. Foi muito claro isso em relação à juíza. A juíza foi solícita, muito oposta ao promotor que, ó, só faltou falar assim, chora
O choro é grátis. E um momento dramático é quando ela vai dizer isso, né? Que ela só queria ir para casa porque ela só queria ver as filhas, porque ela ficou impactada tanto com a morte quanto com as circunstâncias, como que a Monique ficou em relação à morte do Henri. Eu quero ver minhas filhas, pelo amor de Deus. Imagina se uma coisa dessa acontece comigo. Eu tenho filhas, ia ser no mínimo em dose dupla. Isso autentica o que ela vinha dizendo. Vamos pensar um pouquinho agora na perícia feita no apartamento do então casal. Daniel me liga. Eram umas 13 horas, 13h20, por aí. Cris, estou aqui na delegacia. O delegado disse que os policiais vão ter que ir lá no apartamento fazer perícia. Vocês estão lá? Falei, não. Deixei Monique na casa dos pais dela. Inclusive, também está na ata, eu aviso a dona Rosi, prima, para ela avisar a mãe de Monique, que tinha levado a Monique para a casa dela, que estava deixando ela lá, que ela estava precisando do colo do pai e da mãe. Nesse momento que o Leniel fala comigo, eu digo, Leniel, não tem ninguém lá. Estou na minha casa, a Monique está nos pais dela. Ele mais precisa abrir o apartamento, porque eles informaram que vão periciar. Eu falei, tem horário? Por volta de umas 14 horas. Ligo para a Monique, aviso para ela. A Monique fala, Cris, eu vou te pegar aí. Vamos lá comigo? Falei, vou. Fui para a casa do coronel. Monique vem dirigindo o carro dela, para na porta. Eu entro no carro, falei, Monique, você tem certeza que você vai conseguir dirigir? Ela, vou, Cris. Naquele momento, eu morrendo de medo, porque uma mãe que tinha perdido um filho, que estava... Ela não sabia nem o que fazia. Ela estava sem saber nem o que estava fazendo. Ela, vamos. Aí eu aviso o Leniel, partimos, ela, eu sentada no banco da frente, Monique dirigindo, Jairinho sentado no banco de trás. Fomos lá, abri o apartamento para periciar. Nas câmeras mostram esse horário que eu retorno com eles dois. Monique, quando a gente para na garagem, pega a bolsa dela, novamente com o bichinho, com todos os porta-retratos do Henri que ela trouxe de volta, com o bicho, com todos os porta-retratos. A gente sobe o elevador, em silêncio, abre o apartamento, entra, Monique vai para o quarto, começa a recolocar todos os porta-retratos, lugar por lugar. Num determinado momento, tentei ajudar, ela, não, você não sabe a posição. E foi recolocando tudinho. Passaram-se mais uns 20 minutos. Toco o interfone, eu vou à cozinha, atendo o interfone, informando que a polícia estava ali para a perícia, sobem. Surpreendentemente, eu só tinha assistido isso em filme, nunca tinha visto nem presenciado uma perícia. Julgava que uma perícia fosse algo diferente do que eu presenciei. Chegaram os 3 policiais, se identificaram, eu abri a porta, Jairinho também se levantou, Monique continuava no quarto, Jairinho se apresenta, se identifica, eles entram, 2, um ficou no corredor e disse, compreendo a dor, perdi minha mulher há poucos dias, um ente querido, sei a dor que a família está passando, ficou do lado de fora, 2 que entraram, foram comigo, eu chamo a Monique, ela vem até a sala, ele dá os sentimentos para a Monique, dá os sentimentos para o Jairinho e vão conosco até o quarto onde ele queria saber onde o Henri estava dormindo. Excelência, para minha surpresa, foi uma perícia, salvo engano, 10, 15 minutos, não mais do que isso. Não foi retirado, não foi passado luminol em nada, não foi retirado um travesseiro do lugar, uma roupa do lugar, até porque a dona Rosângela não tinha trocado roupa de cama, não tinha trocado nada, estava tudo ali. Não foi retirado nada do lugar. Eles apenas entraram no banheiro das suítes, tiraram foto. Me lembro do policial pisando na lixeira para olhar para ver se tinha alguma coisa no lixo, pisa com o pé nas lixeiras dos banheiros, tira foto da cozinha, tira foto da pia, foto da sala, foto das camas, não passa a mão em nada, não olha embaixo de nada, não levanta nada, não faz busca nenhuma.
Pelo horário que eles subiram e o horário que eles desceram, que aparece no elevador, deve ter durado no máximo uns 15 minutos. Fizeram algumas perguntas, viram um remédio do Jairinho, que ele toma 5 remédios para dormir, sempre tomou. Pegou essa embalagem de remédio, levou e tirou essas fotos. Está concluído. Umas perguntas superficiais. Primeiro, a única coisa que eu posso observar de tudo que ela disse aí, não vou reproduzir o que ela disse porque está claríssimo, o que eu posso mostrar para você é isso. Veja de novo a indiferença do promotor. É nessa hora que ele chega a sair. Ele sai, vai resolver alguma coisa, está preocupado com qualquer outra coisa, porque para ele, nada do que ela disser sobre o trabalho do delegado, etc., parece que tem uma coisa combinada, assim, o que o delegado te entregou está valendo. Enfim, não adianta ficarmos aqui procurando testemunhas do comportamento do casal, se brigava ou não, porque as violências que acontecem no casamento nem sempre são visíveis, quase sempre não são visíveis, nem sempre a mulher tem essa disposição interior de ficar dizendo, ela está tentando lutar com os próprios meios primeiro, porque elas têm dignidade. Então não adianta a gente ficar, eles estavam bem, estavam muito bem um com o outro, que às vezes a mulher pode estar falando assim, até para dar linha para o cara agir e ela descobrir o que ele está fazendo de fato. Nós não sabemos o que se passa no interior de uma mulher e uma criança vítimas de violência. Então essas coisinhas externas não resolvem o problema. Os algozes da professora Monique postam calúnias contra ela o dia inteiro. E aqui você tem um canal que está postando, pelo menos uma vez por dia, ou algumas vezes por semana, verdades que estão para além das questões jurídicas. Eu tenho uma coisa que eu acho engraçada, né? As pessoas falam assim, porque o menino morreu, ela tem que pagar. Engraçado, eles querem que a professora pague, que a mãe do menino pague, porque ele morreu. Quer dizer, qual que é a lógica disso? Mas seja como for, a gente vai pensar nisso depois. Tá. Um membro da família da senhora Sim. é a pediatra. Sim, é a minha prima. Iniciei com a psicóloga. Fecha aspas. Iniciei com a psicóloga. Isso. Aí o que ela responde? E exatamente essa mensagem inteira, ela sem responde, apagar absolutamente nada. Tá. Não, ela aqui só tem realmente, só estou trazendo essa questão para fazer a pergunta. Sim, eu sei, mas para entender o contexto, ela responde ou não me responde? Não me responde? Não. Na verdade, essa pergunta que eu trago aqui é em relação à sua mensagem. Eu entendi, doutora, mas assim, ela me responde? Só para eu lembrar, que eu não lembro. A continuidade da conversa. Porque essa mensagem está nos autos? Essa mensagem, ela se encontra extraída através do Celebrite. Nos autos, nas mídias? Sim, nas mídias. Eu não lembro, eu não vi essa mensagem. Sim, está nas mídias. Não, está no Celebrite, está nas mídias, só para otimizar o tempo, tá? Eu acho que não está na mídia porque o celular foi apreendido de forma irregular. Só um momento, doutor. Já entendemos qual é o seu questionamento. Já entendemos. Você pode aguardar? Obrigada. O que nós temos aí? Eu sei que talvez hoje a Sâmia possa ter vergonha desse momento da vida dela, mas o que a gente tem aí é uma foto ali de 2021, no máximo início de 2022, quando a Sâmia, ela namorava o pai do Henri, né? Então a advogada Sâmia, advogada de acusação, era namorada do pai do Henri. E parece que eles tiraram a postagem, a gente não conseguiu recuperar isso, mas a imagem está aí, a imagem está registrada, era o casal na praia, né? Algum problema? Não. A questão é a questão jurídica.
É isso que a gente precisa aprender a estranhar. Todos nós sabemos que um juiz ele não se percebe impedido em determinadas situações. Por que um advogado não se sente impedido em determinadas situações? Por exemplo, eu entendo, né, que a Sâmia deveria se declarar impedida, porque o que a gente tem aí é uma mulher que estava namorando o ex-marido da professora Monique, então a advogada de acusação, naquele momento namorada do ex-marido de Monique, que é o pai do Henri. Eu imagino que ela nem queira saber mais disso hoje, né? A gente sabe aí de relatos oficiosos de algumas mulheres com quem Liniel se relacionou e ele se tornou uma vergonha para a vida dessas mulheres. Mas só para você entender essas dinâmicas, que a gente fica assim, nossa, a advogada pegou a Monique de jeito, e não foi assim não. Então eu acho que algumas coisas deveriam ser proibidas na justiça, né? A primeira questão é que advogados de acusação ou de defesa se declarassem impedidos. Eles não impediram a psicóloga da Monique de dar uma declaração, né, lá nas audiências de instrução. Por que essa advogada não se sentiu impedida de ficar inquirindo a ex-esposa do então namorado dela? Um absurdo total, muita misoginia aí. Dá uma dor no coração ver essas coisas e ver a Monique ser injustiçada nisso tudo. De qualquer forma, vamos encarar a situação. Vamos ver a conversa com a prima na íntegra. Porque se a Sâmia Massari, ela estrategicamente apenas leu a conversa da prima, que não estava nos autos, né? Mas ela colocou lá. Então agora a gente tem a conversa completa, a gente já falou disso em outros momentos, mas é importante enfatizar, né? Então essa conversa aconteceu no dia 18 de fevereiro, ou seja, cerca de 6 dias depois do que tinha acontecido naquela tarde onde a Monique saiu para resolver algumas coisas, acabou passando no salão e ela continuou no salão enquanto a babá a tranquilizava, né? Nós vimos pela conversa da babá com o noivo que coisas tinham acontecido ali, mas a babá não repassou isso para a Monique. No máximo ela falava assim, se fosse você eu vinha para casa, não sei o que, pode ficar aí que agora tá tudo tranquilo, já saiu do quarto. Então era uma comunicação confusa porque a babá já conheceu o Jairo de muito tempo, sabia quem Jairo era, mas ela nunca havia dito isso para Monique. Então, olha o que diz essa conversa aqui, vamos lê-la contextualizando. Então, nós estamos aí em 18 de fevereiro de 2021, pouco menos de 30 dias antes de o Henri ser retirado da mãezinha dele, né? Então, a Monique, mesmo não sabendo, mas olha só, já tinha acontecido o episódio do dia 12, pois é, ela levou o filho dela ao médico, fez os exames, percebeu que o menino não disse nada ao pai. A pessoa assim, se tivesse acontecido alguma coisa, ele iria falar, porque o Henri, ele era bem comunicativo nesse sentido. Pai, não tem machucado não, mas que o tio Jairinho me empurrou, ele me empurrou. Alguma coisa o Henri falou, e a Monique falando assim, não é possível. E outra coisa, a Monique, o que ela tinha debaixo das prováveis suspeitas dela? O fato de que o pai do menino, naquela época, não satisfeito com o novo relacionamento da mãe e com a nova a vida do filho, ela entendia o seguinte, o meu filho tá achando alguma coisa ruim porque o pai dele tá falando muita coisa na cabeça dele, e todos nós aqui hoje sabemos, né? Vamos sempre citar 2 ou 3 coisas, né? A primeira, o menino, um dia depois de ter estado com o pai, foi devolvido com o ânus violado. Segundo, o Leniel dizia para o filho que a bunda da mamãe só pertence ao papai e ao Henri. Isso é indícios fortíssimos de um ex-marido frustrado. Terceiro, o Leniel, frustrado com o fim do relacionamento, começa a dizer para o filho que a mãe roubou o carro do papai. E quarto, enquanto Monique estava se exercitando, o Henri descobriu alguma coisa bizarra lá nas questões do Leniel, que nos faz entender que era alguma coisa de pornográfico, porque o menino fala assim, vou contar tudo pra mamãe, e aí o Leniel dá aquela banalizada, vai lá, fofoqueiro, conta pra sua mãe, vai ficar sem computador, sem nada, ele ameaça o próprio filho, né? Então, era nesse contexto que o Henri estava sofrendo, e aí pensando nesse sofrimento, e não no que a gente queira que seja, mas na verdade é a realidade dos fatos, aqui, a Monique então, às 16 horas e 53 minutos do dia 18 de fevereiro de 2021, ela vai dizer, prima, boa tarde. É a prima médica, né? Ela fala, Henri está com medo excessivo de tudo.
tem um medo intenso de perder a voz, está tendo um sofrimento significativo e prejuízos importantes nas relações sociais, influenciando no rendimento escolar e na dinâmica familiar. Olha, está sendo bem sincero e transparente com a prima. Essa é a primeira parte. O Henri estava sofrendo, as pessoas adultas ao redor não entendiam exatamente o que seria esse sofrimento, até porque a própria babá diz, não entendi nada. O Jairo chegou em casa e o menino correu pro colo dele, né? No dia que o Jairo fala assim, eu comprei umas coisas que a gente vai viajar, vem aqui que a gente vai conversar, né? E a babá, ao invés de ir lá dentro ver o que está acontecendo, ficou lá fora fantasiando e conversando com o noivo. Mas todo mundo entendia que o Henri estava sofrendo, mas ninguém imaginaria que pudesse ser violência física, né? Aí a Monique diz assim, disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com meus pais em Bangu. Aqui nós temos duas coisas importantíssimas, que as pessoas falam assim, nossa, se meu filho fala isso comigo... Olha, todo mundo sabe, e era assim que a Monique via as coisas, que o Henri era uma criança sensível e dramática no discurso. Ser dramático não quer dizer que a pessoa está fingindo, não. É que o sofrimento é intenso, é expresso de maneira intensa. Quem tem transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, sabe disso. A pessoa tem um sofrimento intenso, mas fora dela não está acontecendo nada de grave. Então, àquelas alturas, a Monique já tinha colocado ele no psicólogo, como a gente vai ver mais embaixo nessa mesma mensagem. E aí, quando ela diz assim, disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com os meus pais, ele está dizendo assim, mamãe, eu te amo tanto que ao invés de eu ter que te rejeitar, eu preferiria que você fosse para o céu. É assim que a criança se comunica, né? Mas a segunda coisa é mais gritante do que a primeira. A segunda coisa fala assim, fosse para o céu para morar com os meus pais em Bangu. Vocês não percebem uma coisa muito interessante aí, não? O menino não diz que queria morar com o pai dele. O menino diz que ele queria morar com os avós. A casa dos avós maternos, ou seja, da dona Rosângela e do seu Fernando, era o paraíso de Henri. E mostrando o seguinte, que se de um lado o Henri não estava satisfeito de morar na nova casa da mamãe, lá por causa do companheiro, né, do caso do Jairo, inclusive por causa das coisas que o pai falava aos ouvidos do filhinho, tipo essas que eu disse a vocês há minutos atrás, ele não queria morar lá, na casa da mãe, na nova vida da mãe, porque o pai falava muito feio, muita coisa horrível daquele lugar, mas ao mesmo tempo ele não fala que quer morar com o pai, porque ele jamais rejeitaria a mãe dele. Ele preferiria então que Deus tirasse a mãe dele, do que falar, eu quero morar com meu pai. Vocês percebem aí que o Henri não diz que ele quer morar na casa do pai dele. Ele fala que quer morar na casa dos avós, da dona Rosângela e do seu Fernando. Entendeu? Então, leia essa frase com outros ouvidos e outros julgamentos. Disse até que queria que eu fosse para o céu para morar com meus pais em Bangu. Aqui não está dizendo que Monique é uma mãe má. Aqui está dizendo que o menino não gostava da nova vida que ele estava levando. E já que ele entendia que a mãe não ia sair daquela vida mesmo, então era melhor a mamãe ir para o céu para ele ser forçado a ficar com o vovô e a vovó. Mas ele não quer que a mãe vá para o céu para ele ficar com o papai. Vocês conseguem entender? É desse jeito aí a criança na sua infantilidade, no seu discernimento. Aí ela continua. Quando vê Jairinho, ele chega a vomitar e tremer. Diz que está com sono, que quer dormir e não olha para ele. Aqui a gente tem que ser honesto com o vídeo anterior, que eu peço para você assistir. Quando a Monique ouve essas coisas do Henri, o que ela pensa? Meu Deus, falaram tão mal do Jairo na cabeça do meu filho, que ele vê o cara e começa a tremer. Como ele não gostava do Jairinho, que era o cara de quem o pai do Henri falava mal. E aqui, gente, a gente não está querendo inocentar Jairinho. Mas os autos mostram que o tipo de agressão que Jairinho fazia com o menino eram agressões verbais, primeira coisa. Segundo, eram agressões... mas o menino gritava, porque criança grita. Eu tive 3 crianças, e você fala uma coisa, olha, você não vai fazer, eu prometo! A minha filha mais nova fala assim, mas mãe, e falava isso aos gritos, e ninguém estava batendo nela, ninguém estava agredindo, é só porque é uma criança querendo ser ouvida, querendo que as coisas ficassem do jeito dela, né? Então, quem teve crianças sabe disso. Eu tive 3, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, né? Não estou justificando o Jairinho, o que eu estou dizendo é que as conversas deixam muito claro, primeiro, que a babá, ela poderia entrar a hora que ela quisesse, porque o Jairo disse isso para ela, ela diz isso para o noivo nas conversas. Assistam os vídeos dessas conversas, que é muito importante, né? Então, quando a Monique ouve do menino, que o menino vê o Jairinho, chega a vomitar e tremer, ela pensa assim, falaram tão mal da minha vida, da vida que eu estou levando com esse homem,
né, que o meu filho não aguenta, não está gostando, ele está infeliz. Olha só, o Leniel não dizia coisas ao filho dele? Os pais fazem isso, gente. Para a gente não ir muito longe, dá uma olhada no que o ex-marido da apresentadora Ana Hickman, o ex-marido dela, os absurdos que ele está falando, coloca a mãe como cruel, como má, como adulta. É exatamente o que o Leniel faz com a ex-esposa Monique Medeiros, né? E ele falava essas coisas pro filho. Então, o filho que amava a mãe preferia ver a mãe partindo, mas não era para ficar com o pai, não. Era para ficar com a vovó e o vovô, né? Então, ficava no quarto esperando irmos ao banheiro, levar um lanche. Agora, quando você fica sozinho, não tem apetite, está sempre prostrado, olhando para baixo, noites inquietas, com muitos pesadelos e acordando o tempo inteiro. Chora o dia todo. Se é verdade, gente, que o Leniel falava assim, eu tentava dizer para a Monique alguma coisa, ela falava que era sonho do Henri. Se é verdade que a Monique dizia isso, exatamente por quê? Porque a gente sabe quem é especialista em criança, conselheiro tutelar, psicólogo, professor, quem é pai e mãe sabe que os filhos têm alguns sonhos. Era assim que a Monique via as coisas, porque ela nunca viu o Jairo agredindo o menino fisicamente. Ela no máximo viu brincadeiras que ela não gostava e ela foi muito clara no depoimento dela, né? Então, a questão de chorar o dia inteiro, o Henri era de chorar também, e ela está dizendo isso para a prima, olha, essas coisas todas que ele já é de fazer, ele está fazendo com mais frequência. E aí, ela já diz para a prima, olha, iniciei com a psicóloga, fizemos 2 sessões, então, à época, né, depois do dia 12 de fevereiro, que foi o dia em que o Jairinho ficou conversando com ele, né, o Jairo ficou conversando com ele alguns minutos, a Monique tomou as providências, mesmo depois de ela não ter constatado nada de estranho, fisicamente falando, né? E ela até falou que nesse dia, depois do médico, né, que o Henri alegou que caiu da cama, ele saiu brincando normalmente, foi andar de né, patins, não, aquele brinquedo de criança que exige muita flexibilidade dos joelhos, né? Então, ela colocou, iniciei com a psicóloga, fizemos 2 sessões, uma por semana. Você acha que preciso procurar um neuro, um psiquiatra, fazer mais sessões por semana? Tem sido muito sofrido para todos nós. Então, essa é a conversa, essa é a parte que Samia Massari queria usar contra a Monique. Mas a conversa continua. E aí, vocês percebem aqui, ó, era 16h58. E aí a prima pediatra diz, acho que agora no início poderia ser só 2 vezes na semana, 2 vezes na semana, poderia ser 2 vezes na semana, né? A questão da psicoterapia que o Henri já estava indo. Aí a médica aconselha, neuro e psiquiatra não. Monique responde, tá bom, prima. E aí, aqui termina a conversa, né? A prima responde assim, infelizmente isso é comum. Vocês percebem aqui, ó? Infelizmente isso é comum. Ou seja, quando a Monique fala que ela procurou especialistas, que ela consultou tudo quanto é tipo de gente, e as pessoas diziam que as coisas eram assim, é porque na cabeça de todos os especialistas, o Henri estava chateado com a nova vida, ele não gostava daquela nova vida, né? Na verdade, todo mundo interpretava que ele estava sofrendo, mas ninguém imaginava que isso fosse agressão física, como continua não parecendo ter sido, né? Aí o pessoal fala assim, mas o menino morreu. Olha, o menino morreu, e só quem nunca passou por uma tragédia desse tipo é que não sabe. O menino estava profundamente triste, ele era muito sensível, né? Há várias teorias, mas a única que não prevalece é que a Monique segurou o menino para ser torturado por horas, né? Que é essa mentira que o pessoal anda falando por aí. E enfim, é uma pergunta enviesada de uma pessoa que à época estava namorando com o ex-marido da mãe do Henri. E isso deveria ser objeto de impedimento. Esse tipo de coisa, né? De uma mulher namorando com o ex-marido da que está sendo julgada. E outra coisa que deveria ser proibida é um ex-marido recém-saído do casamento, frustradíssimo com o que estava acontecendo na vida da ex-esposa e do filho, ser assistente de acusação. O que o Tribunal de Justiça concedeu, ou o Ministério Público concedeu ao Leniel? Que um homem cometesse violência de gênero apoiado pelo tribunal, sendo que a Monique é completamente inocente. Mas isso é um assunto que a gente vai continuar num outro vídeo. Esse título é meu. Esse título é meu. A jornalista investigativa mais perseguida e assediada processualmente
desta plataforma YouTube. E adivinha quem é o advogado da Débora? Meus senhores, entendedores entenderão, quem assistiu outra live. Cristiano Medina, o advogado de Leniel. Ele conseguiu colocar o advogado dele na Débora também e manipular todos os casos relacionados, ramificações do caso Henri Borel. Ele conseguiu. Não estou aqui para defender o Jairinho. Acho que o Jairinho é um canalha como homem. É um canalha. Ah, sou homem. O K. Isso aí, para mim, é falta de caráter. Tá? É falta de caráter. Não é eu sou homem. Né? Porque se a mulher for fazer, e aí, como é que fica? Então, 800 mulheres administrando, levando ele. Aqui, ó, do dia 6 de março, tá na outra matéria, vocês assistam, por favor, tá? As conversas de celular entre eles, véspera da morte do Henri, e depois da morte do Henri, até ele ser preso. Ela nunca perguntou sobre o Henri. Essa moça aqui, que está lutando aí por justiça pelo seu filho, nunca nas conversas com o Jairinho ela perguntou sobre o Henri. Será que o Leniel vai perseguir o juiz, o desembargador? Ou ele só persegue mulher? Ou ele só persegue a Fernanda? Hein, Leniel Borel? Uma hora a máscara cai, não está evadindo aqui do meu canal. Mas daqui a pouco pode evadir, né? E olha o seu perfil aí, andando com criminosa para cima e para baixo, perseguindo as pessoas, mandando plantar nota de difamação contra várias pessoas, como a gente mostrou aqui no prints da entrevista com o seu ex-coordenador de campanha, e uma seguinte, que ele mandava detonar e difamar todas as pessoas que ele, assim, não gostava de qualquer coisinha, inclusive essa pessoa aqui. E ele tem a cara de pau de me processar por calúnia e difamação. Já teve 3 nãos na justiça. E ele continua. Aí ele pega a Débora, processa ela também. Daqui a pouco vai pegar processa ela também. Vamos lá, vamos acabar com essa mulher para ela não ter conseguido levantar da cama. Vocês acham que isso é fácil? Não é fácil, não. A cadeia de custódia, ela engloba todo e qualquer tipo de prova. Extração de conversas de celular, como foram extraídas. Tem um método correto, juridicamente falando, para que essas provas sejam extraídas. Tudo existe mecanismos, né? Existem técnicas. Você não pode contaminar provas digitais, provas físicas, depoimentos. Você não pode, porque depois isso pode ser anulado, como foi agora, ou num júri, tá? Num julgamento. Aí pode anular o julgamento. Então, a manutenção dessa cadeia de custódia, desse material todo de acusação contra alguém, precisa ter sido recolhida idoneamente, de forma honesta, sem deixar minimamente dúvidas quanto a essa idoneidade de custódia. Entenderam? E aí, a defesa do Jairo afirmou que houve falhas da forma como os dados foram coletados e preservados e que poderia comprometer a validade dessas evidências. Jairinho enfrenta acusações de homicídio qualificado e tortura, crimes que teriam resultado, segundo a justiça aí, na morte do enteado dele, o Henri Borel, à época com 4 anos de idade. O novo despacho do STJ reabre a análise sobre a confiabilidade das provas digitais, reforçando a necessidade de critérios rigorosos na condução do caso. Eu não vi essa notícia em lugar nenhum. Eu não vi essa notícia em lugar nenhum. Aproveitem esse canal, porque é raro. Não há interesse em mostrar a verdade. Há interesse em fazer aquilo que o grande público quer. Entregar aquilo que o grande público quer, mesmo diante das evidências. Entende? Mastigado pela polícia, pelo Ministério Público, mastigado, joga lá, ou pelo Leniel. Que a gente viu, quem é o Leniel para dar uma notícia do caso? O Leniel não é investigador, o Leniel não é detetive, delegado, promotor, mas ele se vale do nome do promotor Fábio Vieira, do caso Henri Borel, para mandar, desmandar, intimidar a nós,
jornalistas, e isso foi provado aqui na última live. Eu sempre falei isso. Na última live eu provei para vocês. Ele falando, ele mesmo. O promotor, inclusive, ele fala. Essa declaração do Leniel, essa simples declaração do Leniel, pode causar a suspeição do promotor, o doutor Fábio Vieira, do caso Henri Borel. Sabiam? É verdade. Podem conversar com qualquer advogado criminalista. Ele não pode interferir em outros processos de vara civil, de qualquer outra vara. Ele só pode interferir no julgamento, nas audiências do caso Henri Borel, do júri, que ele é um promotor de júri. E o Leniel usa o nome dele para lá e para cá. E olha, gente, as provas que eu tenho aqui, elas causam a nulidade do caso Henri Borel. Posso dizer para vocês. Um advogado medíocre, mediante o material da live passada e mais essa, causam anulação do caso Henri Borel. Com certeza. Porque coloca muita gente suspeita aí. Coloca delegado suspeito, promotor suspeito. Muita gente suspeita. Tá? E aí que mora o perigo dessa jornalista que existir. Mas vamos que vamos. Ousada. Os advogados de Monique e Jairinho deviam tomar as providências. Esse pode ser o maior erro do judiciário. Sabe o que eu acho? Gente, eu vou falar, não tô nem aí. Não tem comprometimento com advogado nenhum. Não tem comprometimento com quem quer a verdade, comprometimento com o meu público e comigo mesmo, com a minha consciência. Eu acho que advogado da Monique e advogado do Jairo não querem saber de nada disso. Eles querem ir para o júri. Eles querem que tenha um júri. Eles sonham com esse júri. Eles vão se tornar célebres nesse júri. Através desse julgamento, eles vão vender um monte de curso para o resto da vida deles. Vão ser para sempre os advogados do caso Henri Borel, do julgamento do caso Henri Borel. Eles sonham com esse júri. Eu, como amante do tribunal de júri, também sonho com esse júri. Nossa, eu gostaria muito de ver ali o Zanoni Júnior, nessa defesa. Quem assiste os júris aqui, pelo amor de Deus, queria muito ver. Ainda mais depois da minha matéria da semana passada, provavelmente eles devem ter visto. E o que vai ser trazido ainda? Eu queria ver esse júri. O Rodrigo Falques, me falaram que ele vai estar. Eu não tenho certeza se vai estar. Se não tiver, tá? Me perdoe aí. Então, assim, maravilhoso, queria muito. Mas os advogados, eles não vão fazer nada que tire o júri. Eles não vão causar nulidade alguma no processo, porque todos eles, tanto da Monique quanto do Jairo, eles querem esse júri. Eles querem brilhar. Entenderam? Então é isso. Eles não vão fazer nada agora. As famílias pergunta, eles convencem os familiares, tanto do Jairo quanto da Monique, eles ficam amedrontados e tá. Vamos pro júri. Eu acho que um cara, tipo um Zanoni Júnior, chegar e conseguir anular um julgamento desse, que não aconteça mais esse júri, é muito mais notório, é muito mais incrível do que ele brilhar no júri. Porque é um caso que o Brasil inteiro tem por certo que Monique e Jairo são dois demônios, que Leniel é um santo, que Débora é uma santa, e Lalala é santo. Então, eu acho um feito, assim, épico. Mas gostam de júri. Vamos lá. E ninguém questiona. A Monique é uma narcisista. Fez sim. A Monique matou a outra criança no ano passado. Matou sim. O Leniel falou. A Monique fez sim. O Leniel falou. O juiz, o outro promotor, o outro advogado. Fez, porque se ela fez isso com o filho, que eu não sei se ela fez, né? Será que fez? Ela fez várias coisas com todo mundo, tudo ela é culpada. Ela estava assistindo o jogo do Flamengo, o Leniel soltou para tudo quanto é veículo, todo mundo soltou a Monique assistindo o jogo do Flamengo, porque sabia que ia dar clickbait, que todo mundo ia ver, que todo mundo adora ver e detonar a Monique. Mas ele não soltou que ele também estava assistindo o jogo do Flamengo com um monte de mulher e bebida.
Mas a gente passa pano, né, pro pai. Por quê? Não sei. Esse cara colocou o advogado dele ontem para pegar o caso da Débora e me processar. Então, a Débora está me processando com o advogado do Leniel. Se alguém acha que o Leniel não me persegue, olha, tem horas que dá vontade de eu bater minha própria cabeça assim na parede. Ó. Acredita-se que a acusação teria ocorrido em possível conluio com o Leniel Borel, pai de Henri, buscando benefícios financeiros por meio de uma possível indenização. Outra coisa que a própria Débora falou aqui. Ah, eu descobri que ele queria colocar um advogado dele, uma advogada dele para mim, porque eles iriam pedir uma indenização, né, no caso do Coronel Jairo, para ela, só que ela não ia nem saber e ele iria embolsar esse dinheiro. A partir do ela tinha horror ao Leniel. A partir do momento que eu entrevistei o Coronel Jairo chama ela Diamante, ou eu, não lembro, ela correu de volta para o Leniel. Correu de volta para o Leniel, tá em tudo quanto é lugar me atacando, falando mal de mim, tentando me colocar lá ligado ao Coronel Jairo, que recebe dinheiro do Coronel Jairo. Tá lá, estão forçando a barra. No processo ela fala que tem prova que eu recebi Pix do Coronel Jairo. Cara, imagina se eles não conseguirem provar que eu tenho Pix do Coronel Jairo. Essa mulher está sendo manipulada demais, porque assim, eu vou meter uma denunciação caluniosa, vou pedir uma indenização, porque eu sou jornalista, que eu falo, eu provo, agora ela não tem nada para falar. Vai ter que pedir a quebra do meu sigilo bancário e telefônico. Vai ter que pedir. Não vai ter como, vai ter que pedir. E aí? Cadê o Pix? Se não achar esse Pix, dona Débora, se não achar esse Pix do Coronel Jairo, eu quero ver. Inclusive, esse processo hoje que a Débora moveu contra mim, ontem, sei lá, fraco, tá, Medina? Fraquíssimo, fraquíssimo. Mas eu também nunca vi um júri do Medina, nunca ouvi falar de júri do Medina. Eu trabalho com júri há 5, 6 anos, 2020, 5 anos. Eu nunca ouvi falar de júri do Medina. Mas, assim, não sei de onde que ele saiu. É o 7º ou 8º advogado que o Leniel tem já. Né? Esse aí está durando. E ele colocou para a Débora, para a Natasha, para todo mundo. Assim, ó, descaradamente, deslavadamente. E ninguém fala nada. E ninguém. Até para me processar, ele teve a coragem de colocar o Medina, sabendo que isso é uma vergonha. Ele convenceu, provavelmente, a Débora a me processar para me abalar psicologicamente. Ô, Leniel, querido, tu não tem capacidade para me abalar psicologicamente. Tu não tem capacidade, não, meu filho. Tu não tem estrutura psicológica, tu não tem argumentação, tu não tem prova, tu não tem nada. Eu não sei como é que você se criou na mídia, porque desde a primeira vez que eu vi esse cara no escritório do doutor Leonardo Barreto, eu falei, meu Deus do céu. Ele estava parecendo um empresário ali, falando do caso do filho dele que tinha morrido há 1 semana, 2, eu acho. Eu fiquei chocada. Eu não lembro muito bem de data, não. Posso estar equivocada na data. Era recente demais. Ele estava ali como se ele fosse uma celebridade e como se estivesse empresariando um caso midiático e não o pai de uma vítima. Aí ligava a câmera, ele era outra pessoa, um Sassá no tema. Não estou menosprezando o sentimento de um pai, mas as coisas que esse pai tem feito no meio desse caminho diz mais sobre eles e sobre o caso, talvez, do que qualquer coisa. Tá? Então, fiquem espertos, busquem pela verdade antes que vocês tenham somente a hipocrisia por aí. Tá? E questionem por que certas notícias não são dadas. Tá?